Nós vamos dar início a essa escola bíblica dominical, deste dia 27 de outubro de 2024. E hoje não vamos dar sequência para terminar a exposição de Eclesiastes, mas vamos tratar do tema avivamento. Então peço que você abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 1. Queremos também convidar você que está nos acompanhando aí virtualmente para abrir sua Bíblia também. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13, parte A do versículo. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. E depois nós leremos também o capítulo 3, versos 14 a 22. Está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Vamos agora ao capítulo 3, por favor, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas são... Acho que o nosso microfone está dando algum probleminha. Versículo 14, vamos de novo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Trazendo uma breve retrospectiva histórica para entendermos o texto, poderíamos começar com o ano 54, quando Nero assumiu como imperador de Roma. Nós já tínhamos visto aí César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio. Agora ascende ao poder Nero, talvez um dos mais terríveis imperadores de Roma. Este homem era um homem rude, devasso e violento. Ele mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, que nuvens sombrias, escuras, se formavam no horizonte, pré-anunciando uma terrível perseguição à igreja. 10 anos depois que ele estava no governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma é incendiada. E os historiadores dizem que ele estava por trás desse incêndio criminoso. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. A cidade foi devastada. Roma tinha na época mais de 1 milhão de habitantes. Era a cidade mais rica, mais populosa e mais poderosa do mundo. O que foi muito curioso
é que a maior parte da cidade foi destruída, mas os 4 bairros restantes, que eram 14 bairros, que não foram tão atingidos pelas chamas, eram regiões densamente povoadas por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E foi um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, acontece a Guerra Judaica. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma, porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima. Então começa a chamada Guerra Judaica. Naquela ocasião, Roma manda para lá o general Tito Flávio, para tentar estancar aquele motim, aquela rebelião. Pois bem, 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e ele é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável, Jerusalém já está sitiada pelo general Tito, e quando não havia mais qualquer possibilidade de resistência, o general Tito invade Jerusalém. E de acordo com a profecia de Jesus em Mateus 24, ele destrói o templo. Vale destacar que nós temos 3 templos em Israel: o templo de Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Deus havia dito para ele, quando ele estava construindo, se eles não andassem de acordo com a aliança de Deus com eles, aquele templo seria destruído. E foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Depois de 70 anos de cativeiro, os que retornaram de lá construíram o templo, sob a liderança de Zorobabel, um templo modesto. E agora o templo de Zorobabel, que era modesto, foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, tornando ainda mais magnificente que o templo de Salomão. E esse templo agora é destruído conforme Jesus, até os fundamentos, não ficando pedra sobre pedra, no ano 70 da era cristã. Tito Flávio não só destrói Jerusalém e o templo, mas dispersa os judeus para a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel então retorna ao seu território. Neste ano 70 também, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano. Cenário e palco, não só de grandes apresentações dos que matavam cristãos, como se fosse um show, mas aquele ambiente se tornou o cenário mais triste, mais doloroso, onde os cristãos eram jogados às feras e eram mortos pela espada dos gladiadores. Vem o ano 81 e ascende ao poder Domiciano. Domiciano é chamado de segundo Nero, por causa da truculência com que ele persegue a igreja, ou Nero redivivo, porque alguns achavam que o próprio Nero tinha ressurgido na pessoa de Domiciano. E ele governa do ano 81 ao ano 96. É nesse interregno que Domiciano deporta o apóstolo João, último apóstolo de Jesus vivo, porque todos os outros já estavam mortos pelo viés do martírio. E João, na sua velhice, é levado para essa colônia penal, para essa ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Certamente a intenção de Domiciano era primeiramente calar a voz do último apóstolo de Jesus, que ele era pastor em Éfeso nesse tempo, mas jogar uma pá de cal no cristianismo já tão sofrido. O que é curioso
é que Deus é especialista em reverter situações. E nós estamos falando de avivamento, e os avivamentos sempre nasceram do ventre, do útero da crise. É quando a igreja entende que está numa situação difícil, dolorosa, talvez acuada, talvez perseguida, talvez marcada pela pobreza ou pelas adversidades, é que a igreja começa a buscar avivamento. Leia a história dos avivamentos e todos eles nasceram em tempos de crise, porque crise pode ser um problema para nós, para Deus pode ser uma oportunidade, para Deus pode ser o caminho de um grande avivamento. E então, quando parecia que a igreja estava morrendo, massacrada, perseguida, torturada, martirizada, acuada por todos os lados, Deus cria um fato novo, porque João está nessa ilha de Patmos, e quando ele está nessa ilha de Patmos, que era uma colônia penal, de trabalhos forçados, completamente isolado do mundo e da igreja, ele, João, vai interpretar de outra maneira. Versículo 10, capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor. Aliás, versículo 9, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está lá porque o imperador o mandou para lá, mas ele olha com outra visão e diz: não, eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E diz a Bíblia que era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João, nessa ilha, escuta uma voz por trás dele, uma voz de trombeta: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando ele volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Isso é glorioso, sabe por quê? Porque o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Como diz Ray Stedman, a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja revela Cristo. A igreja mostra Cristo para o mundo, e o mundo só pode ver Cristo na igreja e através da igreja. Notem comigo, no versículo de número 13, que Jesus está no meio dos 7 candeeiros, ele está no meio das 7 igrejas. Oh, irmãos amados, esta não é verdade apenas do passado, esta é uma verdade eloquente do presente. Jesus está aqui, nesta manhã, no meio da sua igreja. O dia que você e eu perdermos de vista que quando você vem para a igreja, participa do culto público, Jesus está presente, virou apenas uma mera reunião religiosa. Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. E Ele está aqui para quê? Para sondar-nos, para corrigir-nos, para exortar-nos, para consolar-nos, para fazer-nos promessas. Agora notem o capítulo 2, versículo 1, que está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em outras palavras, o Jesus que está presente não está estático, Ele está andando no meio das 7 igrejas. Ele anda no nosso meio, Ele está andando entre nós. E Ele conhece cada um de nós. Ele tem o diagnóstico da nossa vida em suas mãos. E avivamento começa exatamente quando você para compreender que Jesus nos vê.
Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos investiga. E diante dele nós não podemos usar uma máscara, um capuz, passar um verniz, um cosmético, porque Ele conhece a verdade no íntimo. Não adianta a gente chegar com uma pompa, ou com títulos, ou com a folha corrida de trabalho prestado. Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E é por isso que na medida que Ele anda no meio dos candeeiros, há um estribilho que se repete em todas as cartas, para todas as igrejas, e o estribilho é esse: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas ele vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, aquilo que você faz e ninguém viu, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem amigos. Ele viu aquilo que jeitosamente nós conseguimos esconder dos olhos humanos. Ele viu. Então, quem é que pode estar diante dos olhos oniscientes de Deus, de nariz empinado, de peito estufado, a não ser gritar como o Isaías: ai de mim, Senhor? Aqui começa o princípio do arrependimento, que é a consciência de que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Também é curioso que para a igreja de Esmirna, era a igreja mais pobre da Ásia, e Jesus disse para aquela igreja assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é um conforto para você e para mim, porque às vezes nós passamos noites indormidas, madrugadas insones, angústias, como diz o Salmo 116, angústias do inferno se apoderam de nós, caímos em tribulação e tristeza, longe dos olhos humanos. É você e Deus, nas noites mais escuras. E Jesus está dizendo para você e para mim nesta manhã: eu conheço a tua tribulação, eu sei o que você está passando, eu sei das suas lágrimas secretas às madrugadas, do seu choro doído na solidão, eu sei o que você está passando. Por outro lado, Jesus nos choca com o seu diagnóstico, porque ele diz para a igreja de Esmirna assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica, não temos? Do ponto de vista humano, o que é uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem no seu rol de membros muita gente influente na sociedade. Esse é o nosso conceito. E Jesus se dirige à igreja mais pobre da Ásia e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rico no céu, pobre financeiramente, rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. É curioso que Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, a igreja mais rica da Ásia, que até mesmo dizia para si: sou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma.
E Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico: tu és pobre, miserável, cega, nua. Ou seja, o mais importante não é ser rico aos olhos dos homens, o mais importante é ser rico aos olhos de Deus. Mas veja comigo que para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Então, percebamos aqui, Jesus não apenas nos conhece, Ele conhece a geografia onde moramos. Ele não só conhece a igreja, Ele conhece a cidade onde a igreja está plantada. E é muito curioso essa afirmação de Jesus: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo? Eu acho que por duas razões, pelo menos. Primeira, quando você vai estudar essas 7 igrejas da Ásia, você vai ver que Pérgamo era a segunda mais populosa, poderosa e rica cidade da Ásia. Só perdia para Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E duas coisas nos ensejam em entender o que Jesus disse. Primeiro, quando se disputou na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência com Éfeso para construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. O que Jesus está querendo dizer então seria o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado e botado no pedestal, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo ou antropocentrismo idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que temos que ter muito cuidado na igreja de Deus para não colocarmos gente no pedestal. E gente gosta de pedestal. E tem gente que gosta de botar gente no pedestal. Na igreja de Deus não tem dono, não tem caudilho, não tem chefe. Na igreja de Deus só tem um cabeça, só tem um dono, só tem um chefe. E este é Jesus de Nazaré. Todos os homens estão nivelados no mesmo patamar. Somos servos. Segundo lugar, na igreja de Pérgamo, ou na cidade de Pérgamo, era a sede do culto a Esculápio. Esculápio era conhecido na época como o deus da cura. E essa divindade pagã chamada Esculápio era representada por uma serpente. E pessoas do mundo inteiro vinham a Pérgamo buscar cura no deus serpente, o deus Esculápio. É por isso que até hoje você vai ver no jaleco branco do seu médico bordado uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. O que Jesus está querendo dizer então? Qualquer lugar onde um homem fabrica um Deus com a sua própria mão, forja uma divindade pelo seu próprio entendimento e se prostra diante desse ídolo que ele mesmo fabricou, e atribui a esse ídolo, seja de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pau, de qualquer coisa, isso aí é o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, diz o apóstolo Paulo. O ídolo, se você botar ele aqui, fica aqui. Se você botar ele ali, fica lá. Se você quebrar, fica quebrado. Se você jogar na água, ele vai para o fundo do rio. Mas Paulo diz também que por trás do ídolo estão os demônios. É por isso que a idolatria, irmãos, é uma coisa tão abominável para Deus. Já que nós estamos falando em templo, eu estou estudando agora, escrevendo comentário de 1 Reis. Esta semana estava estudando exatamente sobre
capítulo 11 de 1 Reis, que retrata o declínio, a decadência de Salomão. Quando Salomão estava construindo o templo, Deus disse: olha, se vocês não andarem direitinho dentro da lei, esse templo tão bonito, tão rico, tão pomposo, vai ser motivo de zombaria das nações. E Salomão não só contraria o preceito de Deus, porque Deus diz: o rei não podia multiplicar para si mulheres, e ele teve 1000. Não podia multiplicar para si cavalos, nem carros, porque tinha que depender de Deus e não do poder militar. Não podia multiplicar para si ouro, para confiar na riqueza e não em Deus. E Salomão cometeu todos esses erros. E diz a Bíblia que no final da vida dele, ele não apenas tolera que as mulheres estrangeiras com as quais casou adorassem os seus deuses, mas ele particularmente construiu templos às mulheres, para os deuses das mulheres, e ele propriamente adorou esses deuses. E Deus disse: basta, eu vou pegar o reino e vou rasgá-lo. Eu vou dar 10 tribos para uma outra pessoa que vai ser seu servo, Salomão. Eu só não vou fazer nos seus dias por amor a Davi, teu pai. Salomão morreu, o filho dele começou a reinar, e as 10 tribos do norte seguiram Jeroboão primeiro, e ele ficou apenas com Judá e Benjamim por amor a Davi, diz o Senhor. E a decadência foi cada dia maior. 722, as 10 tribos foram levadas pela Síria. 586, as 2 tribos foram levadas pela Babilônia. A idolatria é uma abominação para Deus. Pois bem, o Senhor está andando no meio dos candeeiros, e diz a Bíblia que agora o Senhor, andando, vai fazer elogios e vai fazer censuras. Para 2 igrejas só faz elogios. Para quais igrejas? Esmirna, a mais pobre; Filadélfia, a mais fraca. O Senhor diz para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para 4 igrejas, Jesus Cristo fez elogios e censuras. Para a igreja de Éfeso, ele elogia a fidelidade doutrinária da igreja. Ela não tolerava os falsos apóstolos. A ética da igreja, ela odiava as obras dos nicolaítas, que levavam as pessoas à prostituição. A perseverança no meio do sofrimento. Uma igreja ortodoxa, diríamos nós. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: eu tenho uma coisa porém contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Aqui tem um ponto digno de destaque. Se você quer agradar a Jesus, uma igreja para agradar a Jesus, ela tem que ser ortodoxa. Não dá para querer ser uma igreja viva ou que cresça sem fidelidade à palavra de Deus. Do sermão que nós escutamos hoje de manhã, uma frase para mim foi lapidar: não basta fervor, é preciso direção. Que fervor na direção errada vira sincretismo religioso, misticismo. Tem que ter palavra. As igrejas que querem crescer e abrem mão da verdade para crescer, e criam mecanismos e técnicas pragmáticas para crescer, e crescem numericamente, sem Bíblia, sem conteúdo, sem Evangelho, isso não agrada a Jesus. Agora, há um grande risco, irmãos, uma igreja ser ortodoxa, e até na defesa da ortodoxia, perder a piedade, tornar-se seca, árida como um deserto, sem vida como um poste. E alguém já disse, eu concordo, a ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata.
Duas coisas que não podem ser separadas: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. Não pode ser separado. É por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que quer ser doutor em Bíblia, mas não é analfabeto de poder de Deus. Tem que quer ser doutor em poder de Deus, mas é analfabeto de Bíblia. As duas coisas caminham juntas. Juntas. Para a igreja de Tiatira, é o contrário de Éfeso. Jesus elogia a igreja porque agora, enquanto escreve, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que lá no começo. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Se Éfeso tinha doutrina e não tinha amor, Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. E nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade. Se falta nos sã doutrina, também isso não agrada a Jesus. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e tem elogios a fazer. Aquela igreja tinha gente fiel, a ponto do líder dela, Antipas, morrer martirizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas tinha gente da mesma igreja flertando com as doutrinas de Balaão. Olha que coisa curiosa. O que a gente pode tirar de lição? Numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, gente que canta no mesmo conjunto, no mesmo coral, gente que se assenta ao redor da mesma mesa da comunhão, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado. E Jesus é o único que pode dizer: eu conheço. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Jesus se dirige à igreja de Sardes, e aquela igreja tem uma fama na cidade, uma igreja viva, diríamos hoje, uma igreja avivada. Talvez quem chegasse no culto ficava impressionado com o vigor, com o entusiasmo, com o fervor, com a vibração. E Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: tu tens nome de que vives, mas estás morta. Em outras palavras, Jesus não se impressiona com os nossos cacuetes, com os nossos jargões evangélicos, com o fato de eu orar e dar uma tremidinha na voz para parecer mais piedoso, uns arrepios na espinha, na coluna. Não, ele não se impressiona com isso. Então, para concluir esse ponto, para entrar no texto da igreja de Laodiceia, Jesus nos choca com o seu diagnóstico. Porque para a igreja que é pobre, ele diz: você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que diz que é viva, Jesus: olha, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o que importa não é o que as pessoas falam a nosso respeito. O que importa não é o que nós pensamos a nosso respeito. O que importa é o que Jesus diz a nosso respeito. Porque Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Agora, vá comigo agora para o capítulo 3, 14 a 22, porque é muito interessante que para uma igreja não tem nenhum elogio, só tem censura. A igreja de Laodiceia. E o mais curioso é que esta igreja é a igreja que melhor se autoavalia, porque é fácil avaliar os outros, o difícil é avaliar a nós mesmos. E quando aquela igreja foi avaliar a si mesma, ela deu nota 10 em todos os quesitos. Eu até acho que aquela igreja, se formasse um grande coral, com todos os membros, ela cantaria o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Ela bateria palmas para ela mesma. Ela tinha um alto conceito dela mesma: estou rica, abastada, não preciso de nada.
E o que é curioso nessa igreja é que quando Jesus vai avaliar essa igreja, você não vai encontrar nenhuma denúncia de Jesus de problema doutrinário. Tinha problema doutrinário em Pérgamo, em Tiatira. Mas não tinha problema doutrinário lá em Laodiceia. Não há nenhuma denúncia de Jesus de falsos apóstolos, falsos mestres, doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaíta. Não tinha. Diríamos nós que Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Se você ler as cartas, você vai ver que não há denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tinha problema moral em Pérgamo, tinha problema moral em Tiatira, tinha problema moral em Sardes. Não há denúncia de Jesus de pecado, de escândalo. Não tem. Diríamos nós que a igreja de Laodiceia era ética, além de ortodoxa. Quando você lê as cartas, não há qualquer sinal de pobreza. A igreja era próspera. Eu acho até que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era próspero. Igreja rica. Desfrutava de um bom conceito na sociedade. Quarto, leia as cartas e você verá, não há denúncia de Jesus de perseguição. Tem perseguição religiosa em Éfeso, tem perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia era uma ilha de paz num mundo de confusão, de martírio, de guerra. Então, aos olhos da igreja, ela está fazendo uma avaliação dela mesma, está se olhando no espelho e diz: nós estamos muito bem na fita, nós estamos muito bem na fotografia. Eu acho até que se nós vivêssemos no primeiro século e fôssemos para aquela região, nós iríamos para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, no conceito dela e no conceito da sociedade. Entretanto, Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera tu fosses fria, quem dera tu fosses quente, mas porque és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então preste atenção aqui, por favor. Jesus não se impressiona com as coisas boas que acontecem na nossa vida. Ele viu nessa igreja um problema muito mais grave, que estava dando náuseas nele. E o que é que estava dando náuseas nele? A falta de fervor espiritual daquela igreja. Igreja morna. E eu queria aqui dizer para você por que Jesus disse isso. Porque ele vai pegar o gancho da geografia. Não sei se vocês já leram um pouquinho sobre esse assunto, mas essa igreja ficava no chamado Vale do Rio Lico, que era a região mais fértil e mais rica da Ásia Menor. Hoje ainda uma das regiões mais férteis da Turquia asiática. E nesse Vale do Rio Lico tinham 3 cidades que nós chamamos de região metropolitana, 8 quilômetros distantes uma da outra: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era a cidade das águas termais. Lá tem um castelo chamado Castelo de Algodão, rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes e vão formando piscinas em cascatas, onde as pessoas vêm até hoje tomar banhos terapêuticos. É um lugar espetacular. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, que era conhecida no mundo todo também pelas suas fontes de águas frias, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade da região metropolitana, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam na cidade vinham por aquedutos,
chegavam tépidas, mornas, impróprias para beber e para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, assim porque és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está fazendo um diagnóstico. E para Jesus não tem nada mais triste do que um crente apático, morno, insípido, xoxo, sem vida, sem entusiasmo. Gente ortodoxa. Gente ortodoxa. Mas está lá, uma apatia desesperadora. Gente ética, não comete pecado grave, escandaloso para a sociedade, não. Mas está lá, sem murcho, seco, árido. Gente que tem grana, muita grana. Gente que o dízimo dele dá para fazer uma arruaça. Mas está lá com uma vidinha miserável. Miserável. Gente que está em paz, ninguém briga com ele, ele não briga com ninguém também. Mas a vida está murcha, seca, árida. E a linguagem de Jesus é muito pesada. Eu não sei quanto a você, mas para mim, náusea é pior que dor. Se você está em pé, o mundo roda. Se você senta, o mundo agita. Se você deita, o mundo vira uma loucura. E Jesus está usando essa palavra: eu estou com náusea. Então é a hora de você e eu perguntarmos: como é que está a nossa vida? Que diagnóstico Jesus faz da minha vida hoje? Bom, depois desse diagnóstico de Jesus, eu vou fazer um apelo para a igreja. E eu quero que você olhe comigo, por gentileza, o apelo de Jesus aí no versículo de número 18. Olha como é que ele começa: aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Do que ele está falando? Ele é o Senhor da igreja, e ele está dando aqui de mascate, de vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender. O produto é essencial e o preço é de graça. Aconselho-te que tu compres de mim. Para uma igreja que tinha muita grana, muito dinheiro, muito ouro, ele está dizendo: compre de mim ouro refinado. Para uma cidade que era o maior centro têxtil da Ásia Menor, que se orgulhava das suas fábricas de roupas, ele está dizendo: eu aconselho que você compre de mim vestiduras brancas. Para uma cidade que era o centro oftalmológico do mundo da época, com as suas clínicas de tratamentos de olhos, Jesus diz: eu aconselho que você compre de mim colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer é o seguinte: se você que está morno espiritualmente, quer receber vida, avivamento, despertamento, revivamento, vida nova, cheia de graça, de poder, não corra atrás das novidades do mercado da fé, não corra atrás das muitas experiências místicas. Retorne para mim, para mim, para mim, para mim. Compre de mim, de mim, de mim. Então Jesus está dizendo: sou eu que posso trazer avivamento, sou eu que posso aquecer o seu coração, sou eu que posso dar despertamento para a sua vida. Oh, irmãos queridos, quantas igrejas, no afã de buscar avivamento, se desviaram para experiencialismos heterodoxos, correndo atrás de misticismo, de sincretismo religioso. E Jesus está dizendo: você quer vida plena, você quer vida abundante? É comigo, sou eu que tenho, sou eu que dou vida em abundância, sou eu que derramo o Espírito Santo, sou eu que trago vida para a igreja, sou eu. Chega no verso 19, Jesus tem uma palavra muito solene para dar para a igreja, uma afirmação e uma ordem: eu repreendo e disciplino
a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu não sei quanto a você, mas a palavra de Jesus para a igreja é pesadíssima, quase nos constrange. E a pergunta é: por que Jesus pegou tão pesado com essa igreja? E o entendimento que eu tenho é que Jesus não abre mão da sua igreja. Ele pega pesado com a gente porque Ele não abre mão da nossa vida. Ele não desiste de nós. Não tem, irmãos, perigo maior para a vida de uma pessoa do que Deus entregá-la a si mesma. É isso que você quer? Então fica como você está. Foi o que aconteceu com o faraó. É o que aconteceu lá em Romanos capítulo 1. É isso que você quer? Tá bom, eu entrego você mesmo. A destruição é inevitável. Então, se Jesus está chamando você ao arrependimento, não feche o seu coração. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E tem uma ordem: sê pois zeloso e arrepende-te. A base do avivamento é arrependimento. E como ouvimos hoje aqui, arrependimento não é explosão emocional. Avivamento é direção certa. É voltar para o Senhor. É voltar para a fonte. É voltar para o primeiro amor. É voltar para a presença de Deus. É desejar mais Deus do que as bênçãos de Deus. Notem comigo o verso 20, porque o verso 20 também é muito, muito, muito sugestivo. Jesus se apresenta à igreja e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Esse versículo, via de regra, é usado para evangelização, mas esse versículo, no contexto, não é evangelismo. Jesus não está se dirigindo aos pagãos, aos incrédulos, para receberem salvação. Ele está se dirigindo à sua igreja. E notem, a igreja de Laodiceia estava feliz da vida com ela. Sou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. E sabe quando a igreja gosta dela mesma e está feliz com ela mesma, e ela se basta ela mesma, e ela é um fim em si mesma, e ela fazia tudo para ela mesma, os cultos para ela, as músicas para ela, as mensagens para ela, tudo para ela. E o que está acontecendo com essa igreja? Jesus está do lado de fora, e a igreja nem está percebendo. Não é esse risco, irmãos, de nós cantarmos para nós, pregarmos para nós, fazermos tudo para nós, e Jesus está do lado de fora, e nem percebendo isso nós estamos. Avivamento é quando você começa a entender que você precisa desesperadoramente da presença de Jesus. É o que Moisés disse para Deus, quando Deus disse: olha, meu filho, eu não vou mais com vocês, esse povo é rebelde demais, se eu for eu vou destruir vocês. Então vou fazer o seguinte, vou manter minha palavra, eu vou dar a terra prometida, vou introduzir vocês lá, vou escalar um anjo para acompanhar vocês, mas eu não vou. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não subires conosco, se tu não fores conosco, não nos faça subir desse lugar. A terra prometida é maravilhosa, um anjo também é maravilhoso, mas a maior necessidade nossa é da tua presença. É da tua presença. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Jesus nos convide a cear com ele é graça, mas que ele queira cear conosco é graça sobre graça. E por que Jesus está falando isso? Porque a única maneira de o fervor ser restaurado em nosso coração é estarmos na presença de Jesus, em comunhão com Jesus. Não é programa, é comunhão. Vocês se lembram dos dois caminhantes de Emaús? Jesus falava com eles e eles tinham seus olhos fechados, mas na hora do partir do pão eles reconheceram Jesus.
Porque quando seus olhos se abrem para reconhecer Jesus, seu coração aquece. E quando os seus olhos se abrem, o seu coração aquece, você tem pressa para testemunhar. E quando os seus olhos se abrem, o seu coração aquece, os seus pés se apressam, você abre a boca para falar: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele é a razão da nossa vida. Hoje Jesus quer cear conosco. Hoje Ele quer entrar na casa do seu coração. E assim habite Cristo pela fé em vosso coração. E essa palavra habitar lá em Efésios 3 é muito linda, porque há duas palavras para habitar no grego: o habitar temporário, como você se hospeda num hotel. Ontem eu estava pregando para os casais da Primeira Igreja Batista de Curitiba, lá no Costão do Santinho. Pensa num hotel imenso, enorme. Mas eu dormi só uma noite lá. Eu não era dono daquele hotel, não era dono do quarto do hotel. Vi o hotel, achei bonito, mas ali não é onde eu moro. Se eu quisesse fazer uma reforma no meu quarto lá, eu não podia. Nem mudar a disposição dos móveis também não, porque era pesado demais. A palavra habitar aqui em Efésios, e assim habite Cristo, porque hoje, Apocalipse 3:20, é a palavra habitar para o dono da casa, que mora na casa, que pode reformar a casa, que pode fazer igual o Tobias, igual Neemias, jogar os móveis de Tobias fora, mudar tudo. Hoje Jesus quer entrar na sua vida, no seu coração, e morar aí dentro, ser o Senhor dessa casa, e mandar nessa casa, e limpar essa casa, e fazer com que essa casa seja o ambiente mais gostoso para o Senhor habitar. Esse texto termina com Jesus fazendo uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. O que Jesus está dizendo para essa igreja que gostava tanto de dinheiro é o seguinte: olha, eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho o trono. E quem vai se assentar publicamente com Jesus no trono? Quem se assentou intimamente com Ele à mesa. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a igreja de Cristo precisa constantemente ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito está traduzida nas Escrituras. Eu tive nessas igrejas, fui visitá-las há alguns anos, levando uma caravana, passando igreja por igreja. E eu confesso para vocês que me emocionei muitas vezes, porque estas 7 igrejas estão literalmente mortas. Literalmente mortas. Onde essas igrejas estavam, hoje não tem 1% de crente. O que você vê são pedras reviradas, montões de pedra, escombros, poeira e nada mais. A grande pergunta é: por que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Esta semana agora, nós vamos comemorar 507 anos de reforma protestante. E você vai para a Europa hoje e o coração aperta, porque aquele continente que foi o berço do protestantismo, de onde missionários foram para o mundo inteiro, hoje tornou-se um continente pós-cristão. Estive na Escócia, a terra de John Knox, pai do presbiterianismo, do homem que
chegou na Escócia, depois de estar em Genebra, 1559. E a rainha da Escócia dizia: eu temo mais as orações de Knox do que os exércitos da Inglaterra. O homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. No ano seguinte, 1560, a Escócia era um país presbiteriano. Aí você vai lá na capital, perto do castelo, um dos mais belos templos foi transformado em um bar. Eu entrei e não vi púlpito e nem cadeiras, porque o templo é um bar. Você vai para a Holanda. Até 1960, a Holanda era um país cujos crentes frequentavam a igreja. 1960 para cá, os templos estão lá, mas não tem mais gente. De vez em quando uma palestra social, de vez em quando uma apresentação musical. Os templos vazios. Você vai para a Inglaterra, berço dos grandes avivamentos, terra de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. Por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Quando você vai para a América, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, você vai ver as chamadas dead churches, igrejas mortas. A igreja presbiteriana que enviou Ashbel Green Simon para o Brasil, a igreja mãe, se perdeu no liberalismo. Mega templos, muito dinheiro, muitos bens materiais, de muitos terrenos e muitos templos, mas não tem mais gente. Bendito seja Deus, vem uma outra igreja, permanece fiel, o remanescente, a PCA, a igreja presbiteriana que mantém-se íntegra e fiel às Escrituras, mas a maioria se perdeu. Todas as denominações históricas nos Estados Unidos perdem milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Uma das grandes denominações, uma das boas denominações, até bem pouco tempo, estive recentemente e a pessoa me disse assim: Pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou toda ela 100 membros nesse ano. Ao contrário, a igreja esvaziando. E a pergunta é: por que as igrejas estão morrendo na América? E a resposta é: porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Aí você chega no Brasil e você vai ver que hoje nós temos denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo. Igrejas que os seminários não creem mais que esse livro é a palavra de Deus. E estão derretendo, desidratando, e não acordam. E eu tenho um entendimento, e o entendimento que eu tenho é este: qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que subscrever o liberalismo teológico, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. E você não vai encontrar na história nenhuma igreja liberal, nenhuma, que experimentou um reavivamento ou esteve envolvida na obra missionária. Não tem. Acaba, morre. Eu já disse para vocês aqui certa feita que recentemente eu recebi um telefonema de um pastor de uma dessas denominações que sucumbiu ao liberalismo, dizendo que a denominação dele não batizou uma pessoa por igreja, por ano, em média.
Por outro lado, você vai ver no Brasil igrejas consideradas mega churches, mega igrejas, multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não se prega arrependimento, não se prega sobre a graça salvadora, não se fala da cruz de Cristo, não se fala sobre santificação. Eu escutei um grande pregador na América afirmar o seguinte, numa das maiores igrejas: aqui na minha igreja não se fala sobre pecado. O povo já está muito machucado pela vida, aqui tem que receber uma palavra boa, melzinho na boca, uma panaceia para ele passar bem a semana. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Por que as igrejas estão morrendo no Brasil, irmãos? Seja pelo liberalismo de um lado, seja pelo sincretismo religioso do outro, seja pela ortodoxia morta, seja pela secularização, porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. E a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu acho que nenhum de nós que está aqui nesse auditório, e nenhum daqueles que estão acompanhando a gente hoje, pode olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu estou maravilhosamente bem, me orgulho da minha piedade. Tem alguém aqui que ousa falar isso? Quem pode estar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer: ai de mim, Senhor, eu careço da tua misericórdia? E o desejo do coração desta igreja é que hoje seja um domingo a gente parar, nos cultos todos que vão acontecer, e nessa escola dominical inclusive, parar e dizer: meu Deus, eu preciso de uma visitação do teu Espírito. Eu não quero me conformar a uma vida rasa, medíocre, seca, árida, morna. Eu preciso, Senhor, de um reavivamento espiritual. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, tu conheces o nosso coração, tu sabes quão necessitado cada um de nós está aqui nesta manhã. Tu tens nas tuas mãos o diagnóstico da nossa vida. Não adianta a gente botar verniz, uma caiadura, e parecer para as pessoas que estamos muito bem. Tu nos sondas, tu nos conheces. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós queremos direção certa, arrependimento para a vida. Nós precisamos, Deus, de voltar ao primeiro amor. Traz sobre nós aqui, ó Deus, um batismo de alegria, aquela alegria indizível e cheia de glória que diz a tua palavra. Reveste-nos com o poder do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca, os corações ao ouvirem a tua palavra possam se derreter. Assim como tu, ó Deus, falaste na tua palavra acerca do profeta Elias, pela boca daquela mulher, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu Deus, permita que ao abrir a nossa boca, esta verdade atinja os corações. Por amor do teu nome, Senhor, sopra as cinzas da nossa vida, Senhor, e reacenda as brasas do vigor espiritual, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, até daqui a pouco no culto das 11.